Nós abrimos hoje de manhã o Tocando o Céu com um salmo da Bíblia, que é o 73, porque nós vamos vir com uma série de mensagens de Deus é bom. E o texto do Salmo 73 começa dizendo: com efeito, Deus é bom. De fato, de verdade, Deus é bom. E a gente começou a falar sobre os salmos e sobre a vida de um levita, de alguém que adora Jesus, de alguém que serve, vive para o reino. Eles vão estar fazendo 40 anos só de banda. E ele estava falando que vai fazer um evento, 40 anos de banda. A gente falando sobre muitas músicas que eu cresci ouvindo. Falei para ele: a gente não pode nem dizer isso, porque o outro que está ouvindo isso não se sente velho, se sente o resto. Eu cresci ouvindo, então é complicado. Mas eu cresci na fé. E nós começamos a falar, e uma coisa muito me chamou a atenção, é que em Lucas, no capítulo 24, 44 e 45, diz assim, Lucas 24, 44, a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus reconhece como escritura sagrada os 5 primeiros livros da lei, que a gente chama de Pentateuco. 5 primeiros livros a gente chama de Pentateuco. Jesus reconhece que os 5 primeiros livros da lei, o Pentateuco, a lei de Moisés, como palavra de Deus. Jesus reconhece que os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Abacuque, Amós, Zacarias, Malaquias, Ageu, Naum, que os profetas, ele reconhece como palavra de Deus. E ele reconhece que os salmos são palavra de Deus. E ele coloca os salmos como um livro profético, porque ele diz que os salmos profetiza, fala acerca daquele momento que esse versículo está se referindo, que é a ressurreição. Porque os salmos são 150 salmos. Esses 150 salmos são divididos em 5 livros, ou 5 conjuntos de cânticos, e que juntos nós temos os nossos salmos das Escrituras. Esses 5 conjuntos de livros, eles foram organizados, segundo alguns, por Davi, quando traz a arca da casa de Obed-edom e coloca no tabernáculo. E esse tabernáculo, o tabernáculo conhecido também como tabernáculo de Davi, esse tabernáculo que hospeda a arca que ele traz, ele organiza um grupo de levitas para cantar. E ele estabelece não apenas para cantar na chegada da arca, mas ele estabelece agora os grupos pelas quais ele também determina que quando Salomão, seu filho, construir o templo, assim fique 24 horas de louvor. Durante 24 horas haviam grupos que estavam diante do Santo dos Santos, no local santo de levitas, cantando. Havia também que ele estabelece os grupos de músicos, e ele estabelece os grupos de músicos e coloca não apenas os levitas cantando, mas também os levitas tocando. Por isso que levitas, na verdade, é aquele que servia no templo, não é? Então, por exemplo, alguém que está na porta é um levita, alguém que está no estacionamento é um levita. Mas por causa de Davi ter estabelecido os grupos de levitas
ou seja, de alguém que está ali para trabalhar, mas para cantar e para tocar. Então, configurou-se que todo mundo que canta na igreja é levita, mas na verdade todo mundo que trabalha na igreja, que serve na igreja é levita. Mas do grupo dos que serviam, Davi pega uma parte deles e coloca eles para cantar e tocar. Desse grupo que Davi coloca para cantar e para tocar, eu tenho até uma notícia muito especial para falar, e o pessoal do louvor vai amar isso. É que ele colocou um líder, para tomar conta de todos os músicos e de todos os cantores do templo. Se chamava Asaf. E eu descobri uma coisa, essa semana, depois de mais de 30 anos de crente, descobri essa semana. Asaf tocava símbolo. E símbolo é a nossa bateria atual. Asaf era baterista. Meu Deus, isso é uma revelação, irmão. Isso é uma revelação. O líder do grupo era baterista. Como pode, eu não sei. Só Deus faz o imaginável, o impossível acontecer, não é verdade? Ok, mas foi assim que Deus fez. E Davi escolhe Asaf, porque Asaf não apenas tinha conhecimento de instrumentos musicais, de louvor, mas também era compositor. Asaf se torna o líder desse grupo de levitas. E o que era que eles cantavam? Salmos. Eles cantavam salmos. Alguns compostos pelo próprio Davi. Dos 150, Davi compõe 73. Alguns até mais do que isso se sabe, porque o Salmo 96, 105 e 106, que não tem autor, em 1 Crônicas 16, esses salmos são colocados lá e ditos como Davi, o autor. Mas se sabe que é muito mais. Nós temos 50 salmos anônimos na Bíblia, dos quais alguns desses podem ter sido escritos por Davi. Asaf, o líder, compôs 11 salmos. Os filhos de 12. Os filhos de Coré 11, Salomão 2, Moisés 1, Etá 1 e 50 anônimos. Eu acho que dá mais ou menos os 150. Bom, salmos, se Jesus disse que os salmos são proféticos, mas são cânticos, quando você está lendo os salmos, eu preciso que você entenda isso, salmos não têm ritmo. Os salmos, se a gente muitas vezes pegar um salmo, alguns ministérios de louvor musicaram alguns salmos, isso muito mais lá no passado, não é? Mas hoje alguns ainda, não sei, mas é meio complicado, porque salmos não tem muito ritmo, né? Você olha lá, por que ele não tem ritmo? Porque ele também não tem rima, né? Pastor, o que é rima? Por exemplo, você vai ver uma poesia ou uma música, casar com amar, né? Crer, conviver, né? Rima. Então, os salmos não têm rima. Os salmos têm algumas coisas diferentes da nossa música, da nossa poesia. Os salmos têm uma coisa chamada paralelismo, não é? O que é paralelismo? Paralelismo é quando em um mesmo texto você diz 3 fases diferentes para dizer a mesma coisa. Então você quer dizer a mesma coisa, você repete. Por exemplo, eu até nem dei lá para cima, mas se você achar aí o 103:10, o Salmo 103:10, tem um exemplo de paralelismo. Você vai encontrar muito na Bíblia, né? Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ou seja, ele está dizendo a mesma coisa, está dizendo que Deus não trata a gente pelos nossos erros. Só que olha o que ele diz, ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Isso é um paralelismo. Você vai encontrar isso muito em todos os salmos. Ele diz 2, 3 vezes a mesma coisa, frases diferentes para dizer a mesma coisa. É uma ênfase que ele dá naquele assunto, usando várias frases da mesma coisa. Inclusive o paralelismo, ele nos ajuda assim. Tem frases na Bíblia
ela é complexa. Então você vai e busca a mais fácil. E se você entender a mais fácil, você entenderá todas as outras mais complexas, porque é tudo um paralelismo. Então é assim que a gente lê Salmos. A gente lê Salmos com a ideia do que é que ele tem para nos dizer. Qual é a mensagem que ele tem para nos passar. Muitos desses salmos, eles são, porque os salmos, eles são assim meio que divididos, é muita oração, tem muitas conversas com Deus, não é? Tem alguns salmos que ele fala com ele mesmo, né? A gente diz que isso são solilóquios. O que é solilóquios? É quando eu estou falando comigo mesmo. Então Davi, por exemplo, compõe assim, por que estás abatido a minha alma? Por que estás triste dentro de mim? Espera em Deus. Então Davi está falando com quem? Com ele mesmo. Todo mundo fala já, alguma vez já falou consigo mesmo, não já? Ou só eu? Não é? Todo mundo é um pouco meio que louco, né? Fica conversando consigo mesmo, entendeu? Assim, eu fico, Ezequias, eu já te falei isso, Ezequias, tu tem que pensar melhor nisso, cara. Então, todo mundo fala consigo mesmo, né? Fala com a sua própria alma. E Salmos tem muito disso, de você conversar com você. Porque é só depois que a gente aprende a gente conversar com a gente, que a gente aprende a conversar com Deus. Isso é muito importante. Quando eu aprendo a conversar comigo, eu aprendo a conversar com Deus. Então, os Salmos, ele tem orações, ele tem solilóquios, e o Salmo, são salmos proféticos, messiânicos, reflexivos, históricos. Esses salmos históricos, ele é muito interessante, porque os salmos históricos cantam o que está dentro da alma. Enquanto que se você pegar um outro texto de Reis, Crônicas, você vai ver o que está fora acontecendo. Então, quando você pega um texto histórico e pega uns salmos da mesma passagem, você não apenas vê o que aconteceu olhando o texto histórico, mas vê o que o autor sentiu quando estava passando aquilo. Porque os salmos vai cantar o coração. Então, os salmos falam de coisas da gente. E eu gosto muito dos salmos, porque quando os salmos fazem uma adoração a Deus, ele faz uma adoração de coisas da gente. Ele é muito a gente compondo, porque os salmos têm alma ali dentro. Não é alguém contando uma história, é alguém escrevendo o que viveu. Então, eu gosto dos salmos. E os salmos, um dos salmos que eu amo muito, porque eu acho que às vezes esse salmo é um pouco de todos nós, é o salmo de número 73, que é exatamente o salmo de Asaf. Porque Asaf, além de músico, além de cantor, profeta, porque ele é chamado de vidente, de profeta, Asaf era alguém que vivia dentro da igreja, e vivendo dentro da igreja, ele vê coisas, e essas coisas que ele vê, mexe dentro dele. E todo mundo que ama a Deus, que serve a Deus, eu quero dizer uma coisa para você, não é diferente de Asaf. Tem hora que entra em crise. E Asaf compõe o Salmo 73 em uma das suas crises. Uma das suas crises consigo mesmo, crises com o mundo, crise com os outros, crises, por que as coisas não são assim? E ele compõe o Salmo 73. O Salmo 73 até o 83 é de Asaf. E o Salmo 50 também é de Asaf. E nos Salmos de Asaf tem, exceto o 50, mas os demais, o de 73 a 83, tem uma característica. Asaf começa a observar como que uma pessoa que serve a Deus sofre. Ele fala sobre o sofrimento dos justos. E ele fala de como que os ímpios, aqueles que não servem a Deus, se comportam. E o Salmo 73 é um salmo didático. Ele vai retratar uma crise que ele teve. É dividido em 3 partes. Ele retrata a sua perturbação, a sua crise, ao ver como que alguém que não serve a Deus prospera.
Depois ele retrata a sua cura, e ele retrata o efeito que acontece na vida dele depois dessa cura. Então começa assim, o Salmo de número 73, verso de número 1. Outra coisa, se você parar para observar, observe que muitas vezes eu digo Salmo de número 73. Por que não capítulo 73? Não é errado se eu disser capítulo 73. Porém, o mais certo é de número 73. Me pergunte por quê. Que é para a gente poder interagir, que eu estou vendo assim, que está meio frio, estou vendo o pessoal meio... Ok, pergunte por quê. Vou responder só porque você perguntou. É porque quando a Bíblia foi capitulada, ou seja, colocada capítulos, os salmos já eram numerados. Então, antes de ser colocado capítulos na Bíblia, os salmos já eram chamados pelos números. Por isso que é muito mais correto dizer Salmo de número 73 do que capítulo 73. Porém, se disser capítulo, também não erra. Ok? Porque a Bíblia toda é de capítulos e versículos. Mas o mais correto seria Salmo de número 73. E o versículo, agora aí sim, porque não tinha versículo antes e foi colocado versículos, né, a partir por volta do ano de 1200 e alguma coisa. Versículo de número 1. Com efeito Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Esse é o primeiro conceito do Akaratová. Quem me sabe, quem me segue nas redes sociais, eu já falei muito sobre Akaratová. Akaratová é uma palavra hebraica que quer dizer que Deus é bom, independente de que as coisas em minha volta ou comigo sejam boas. Deus não deixa de ser bom se para mim não tiver. Imagine, está tudo errado comigo, eu estou sofrendo pra caramba. Deus deixou de ser bom? Não. Deus continua sendo bom. Deus é bom independente do que esteja acontecendo comigo. Cara, eu estou sofrendo, estou numa cama, estou triste, estou arrebentado, estou quebrado, estou liso, seja o que for, entendeu? Então, seja qual for a minha situação, poxa, eu estou com problema na minha família, estou com problema na minha rua, problema na minha casa, cheio de problema. Não é bom, não estou vivendo meus melhores dias, não. Deus deixou de ser bom? Não. Deus continua sendo bom. E o que é o conceito do Akaratová? É que a bondade de Deus, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que é o seguinte: hoje não está bom para mim, mas pelo fato de Deus ser bom, a minha tristeza pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Deus é bom no dia seguinte. A bondade me alcançará. Depois de amanhã, hoje não está legal, mas amanhã vai estar. Porque Deus é bom. Isso é Akaratová. É que eu não posso estar vivendo hoje essa bondade, mas eu vou viver amanhã. Então, a bondade de Deus. E o salmista começa dizendo o seguinte: olha, apesar da minha crise, que eu vou contar para vocês nos versículos seguintes, eu quero antes de tudo dizer para vocês que Deus é bom. Ele começa logo assim. Isso é um fato, com efeito, é verdade. Não tem como negar isso. E ele diz assim: quer ver como Deus é bom? É só ver que Ele é bom para com Israel, e como que Deus é bom para as pessoas que têm um coração limpo, convertido, que servem a Ele. Deus é bom. Agora veja o versículo de número 2. Quanto a mim, ou seja, mesmo sendo Deus bom, mesmo tendo testemunho da história de que Deus já fez, porque aqui todos nós que estamos aqui, já fomos alvos da bondade de Deus em algum momento da nossa história, sim ou não? Eu já. Porque só eu ter casado com a mulher que eu casei, é um alvo da bondade de Deus, irmão, porque eu era feio, débil, liso, quebrado, e ela olhou para mim e falou: tem futuro, Deus é bom, agora não presta para nada, mas amanhã, ela já viveu uma Akaratová. Ela olhou para mim e falou assim: esse daí, irmão, ninguém quer, mas eu vou querer, porque amanhã. Então, a mulher de visão.
Ou seja, todos nós já vivemos o testemunho da nossa história. Todos nós temos algo bom para contar. E Asaf está dizendo o seguinte: Deus é bom, mas mesmo Deus sendo bom, tendo testemunho de história, eu já tendo vivido momentos bons, eu tendo sido um homem de fé, vendo a minha família servir a Deus, eu estando dentro do tabernáculo, mesmo assim, olha o que aconteceu: quase me resvalaram os pés, e pouco faltou para que eu me desviasse do caminho que Deus preparou para mim. Ele vai dizer que ele quase, irmãos, quase ele saiu do propósito de Deus. Ele quase negou a fé que um dia ele mesmo acreditou. Quase. Ele diz: Deus é bom, mas mesmo Deus sendo bom, eu quase me quebrava na emenda, me desviava, saía do propósito de Deus para minha casa, para minha vida, para o meu futuro, para minha história. Quase. Agora veja por que ele vai dizer, por que quase aconteceu isso, mesmo vivendo dentro de um ambiente, porque ele era levita no tabernáculo, vendo um Deus bom agir. Versículo de número 3. Porque eu comecei a invejar os arrogantes. E os arrogantes aqui, ele vai dizer que são as pessoas que prosperam, se acham e dizem: não preciso de Deus para nada. Por que eu preciso de Deus? Então ele vai dizer: eu comecei a desejar, eu comecei a invejar, eu queria de alguma forma, a qualquer custo, porque isso é que é inveja, a ter o que os arrogantes têm, quando eu comecei a ver a prosperidade deles. Ele chama esses arrogantes de perversos, que é gente que vai contra a verdade. Gente perversa é gente que vai contra a verdade. Nós já tivemos uma série aqui sobre isso, o mundo mau, o mundo perverso. E os perversos são aqueles que são contra a verdade. E ele diz: eu comecei a ir olhando para eles, eu comecei a ver que determinadas pessoas tinham recursos, saúde, bem-estar, uma casa legal, filhos, amigos, viagens, só selfie, com as cataratas do Iguaçu atrás, com a Torre Eiffel atrás, com a Estátua da Liberdade atrás, e eu só na selfie. E eu comecei a ver isso. E eu comecei a olhar para aquelas pessoas, e eu vendo as risadas, as saídas, os amigos, eu comecei a olhar para elas, e na medida em que eu olhava, eu desejei. Agora, irmãos, preste bem atenção. Ele disse que havia um grupo de pessoas arrogantes. Arrogantes sabe uma pessoa, eu não sei se você sabe o que é uma pessoa arrogante. É aquela que você pergunta para ela mais ou menos assim: olá amigo, tudo bem? Como é que você está? E ela pergunta: por que você quer saber como é que eu estou? Eu estou bem. Na verdade sempre estive. Gente que se acha, gente que está sempre acima dos outros, que se pudesse não pisava no chão. Você conhece alguém assim? Se não conhecer, eu lhe apresento. Tem um monte. Gente que é arrogante financeiramente, arrogante profissionalmente, arrogante como gente e arrogante espiritualmente. Tem gente que é tão arrogante que não olha, não consegue nem olhar para você, porque se acha. E essas pessoas, esses vaidosos prepotentes, porque a palavra ali é halal, do hebraico, o que quer dizer? Vaidosos, prepotentes, gente famosa, que brilha, gente que se vangloria, gente que gaba-se, gente que diz: eu sou o cara. Não venha com esse papo para cima de mim, mãe, porque eu já sei tudo da vida.
Não venha para esse papo para cima de mim, mulher, porque eu já conheço de tudo. Não venha para esse papo para cima de mim, meu irmãozinho, porque eu sei das coisas. Gente arrogante. E nos versículos 4 e 5, ele vai dar as características dessas pessoas. Como que é uma pessoa arrogante? E ele olha para elas e diz assim: eu quero ser igual a elas. Por quê? Porque ele diz, essas pessoas não têm preocupações. Tem corpo sarado, sadio. Ali, a palavra nédio, que está ali, o seu corpo é sadio e nédio. Nesse caso, eu não consegui entender, porque não parece paralelismo. Porque sadio é malhado e nédio é barrigudo. Ele está dizendo que o cara tem um corpo sadio e nédio. E o nédio, que é o barrigudo, eu falei, Deus, como é que é? Ele quer dizer o seguinte: o cara, além de sarado, não tem necessidades de comida, porque nessa época tinha necessidades de comer. Então ele fala, o cara é farto. O cara não tem preocupações. O cara não tem problemas de saúde. Corpo saudável, sarado. E ele diz no verso de número 5: não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Olha que tipo de gente. Ele está dizendo, essas pessoas não são alcançadas pela dor. Eu não sei se você conhece alguém, mas você conhece alguém que parece que não tem problema? Sim ou não? Eu conheço gente, quando eu olho e falo assim, cara, esse cara não tem problema não. Problema parece que só tem lá em casa. Problema parece que só tem na minha conta corrente. Ele não tem, ela não tem. É impressionante quando nós estamos vivendo essa geração. Uma geração de gente que parece que não tem problema. E Asaf diz que foi quando olhou para essas pessoas, em um momento da sua vida, que ele também desejou elas. Desejou ser como elas. Desejou ter o que elas tinham, desejou estar onde elas estavam, desejou fazer o que elas faziam, desejou caminhar como elas caminhavam. E ele diz no verso de número 6, sabe, essas pessoas, a soberba os cinge como um colar, ou seja, eles carregam com ele a prepotência. Eles não são pessoas comuns como nós. Agora, verso 7 diz que seus olhos saltam de gordura e o coração brota de fantasia. Ou seja, o que eles desejam, eles podem, os seus olhos o alcançam. Gente que sequer pode. Agora em dezembro, no dia 31 de dezembro, vai voltar o Réveillon na Times Square, lá nos Estados Unidos, em Nova York, em Manhattan. Dizem que é uma das coisas mais lindas do mundo. Eu nunca fui, só dizem. Dizem que é maravilhoso, apesar do frio. Diz que é uma empolgação maravilhosa. Quem gostaria de estar? Ok, não precisa responder. Fui olhar o preço da passagem, que final de ano deve ser barato, 14 mil reais. Eu fiquei olhando, falei, cadê as promoções de 1, 2, 3 milhas? Olhei lá, falei, cara, eu já estou indo embora, ainda não fui na Times Square, no Réveillon. Agora, sabe o que eu acho mais engraçado? É que Asaf viu isso e disse, tem gente que olha, deseja e vai. E eu falei, por que que essa pessoa pode? E ele diz ainda, sabe esse tipo de gente? Versículo de número 8. Motejam, quer dizer, motejam aí é ridicularizam. Ridicularizam os que não podem. Humilham os que não têm. Falam maliciosamente contra aqueles que não são como eles. Eles são altivos, opressores. E ele diz, está cheio dessas pessoas por aí. Verso 9.
contra os céus abrem a boca, e a língua percorre a terra. Quer dizer, é gente que não é apenas perverso, que fala mentira, que ridiculariza a verdade, que faz ameaças, mas são pessoas que não estão nem aí para os céus, e não estão nem aí para nada de Deus, nem na terra, nem no céu. E é isso que inculca a cabeça, porque ele vai dizer no verso de número 10, porque o Salmo 73 é uma oração, e ele vai dizer: por isso, Deus, o seu povo está dando ouvido para essas pessoas, bebendo deles a largos sorvos. Quer dizer, eles estão cheios, plenos, estão se alimentando, estão bebendo. A sua vida está sendo seguida por essas pessoas, Deus. Por quê? Porque elas estão demonstrando uma prosperidade que encanta. Elas estão mostrando uma vida fácil que encanta. Elas estão mostrando uma maneira de viver fácil que encanta. E o verso 11 diz: e esse mesmo povo diz assim: como sabe Deus? Isso é uma pergunta. Acaso há conhecimento no Altíssimo? Ou mais ou menos assim: Deus não liga, porque essas pessoas têm tudo e não servem a Ele, têm tudo e blasfemam dEle, têm tudo e menosprezam os que servem a Ele. Será que Deus, daí nasce o deísmo, um Deus que cria todas as coisas e deixa o homem viver a seu bel prazer? E por isso que alguns dizem assim: sabe, na verdade Deus não se importa. Deus não se importa com a gente, porque se Deus se importasse, crente não morria de Covid. Se Deus se importasse, crente não ficava desempregado. Se Deus se importasse com a gente, crente não tinha problema no casamento, crente não tinha problema com o filho, crente não tinha problema de saúde, crente não morria de câncer. Deus não se importa com a gente, porque se Deus se importasse como pai, Ele olharia para mim e eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Enquanto que no verso 12, ele vai dizer: enquanto isso, enquanto eu passo pelo que eu estou passando, estes ímpios estão sempre tranquilos e aumentam as suas riquezas. Quem não serve a Deus tem casa, comida, carro. E eu que sirvo a Deus, eu estou com problema de saúde, eu estou com problema com os meus filhos, eu estou com problema na minha casa, eu estou com problema no meu trabalho, eu estou com problema. Quem foi que disse que Deus olha para nós? Versículo 11. E versículo de número 13 ele diz: a verdade é, com efeito, a verdade é, inutilmente, eu acho que eu fui crente, e fui fiel, e fui verdadeiro, e mantive o meu coração, as minhas mãos inocentes. Ou seja, ele faz uma pergunta aí: será que foi à toa a minha fé? Será que eu fui fiel? Será que eu não ter procurado me contaminar, teve alguma coisa que eu saí ganhando com isso? Eu posso fazer uma pergunta para você, sim ou não? Será que Asaf passou por isso? E ele foi o único homem na terra a ter feito essa pergunta? Você já se fez? Porque eu já fiz a minha. Eu já saí no terraço da minha casa e olhei para o céu e disse: ser crente, o que é que eu ganho com isso? Fala sério. Olha o que eu estou passando. Olha o que está acontecendo com a minha casa. Olha o que está acontecendo com meu filho. Olha. De ser fiel a vida inteira, o que é que eu ganhei com isso? Essa é a pergunta de Asaf.
Olha o que ele diz no verso de número 14. Diferente dos caras do verso de número 12, que aumentam suas riquezas, ele diz nos 14: continuamente sou afligido, e parece que toda manhã eu sou castigado. Essa é a visão de Asaf sobre ele. Mas no verso de número 15, ele diz assim: tudo isso é só um pensamento, eu não falei. Ele fala: se eu pensara em falar tais palavras, eu teria traído a minha fé, o meu povo, a minha geração. Eu teria traído o que eu sou, eu mesmo, o que eu sou, eu teria traído a mim mesmo. Ou seja, Asaf está compondo esta canção depois de ter vivido e passado por isso. Então ele relata que tudo isso que ele falou até aqui, ele pensou, ele não externou. Ele disse: tudo isso foi eu e Deus no meu quarto, e eu pensando e falando essas coisas, e vendo os ímpios, e eu quase tropecei. E ele vai dizer quando que ele quase tropeçou. Versículo 21. Ele tropeçou, quase tropeçou, quando o coração dele se amargurou. Quando o coração dele ficou triste. Quando ele perdeu o sentimento de paixão por Deus, e as suas entranhas se comoveram, quer dizer, o seu interior, as suas emoções ficaram perturbadas. Ele começou, quando alguém feriu ele, quando alguém disse a ele alguma coisa, o seu coração de alguma forma ficou triste, amargurado, e nessa tristeza, nessa amargura, nesse borbulho de emoções, ele enxergou que ele estava ferrado, e quem não servia a Deus estava bem. E foi nesse coração amargurado que ele começou a pensar todas essas coisas. Ele estava em casa pensando isso, triste. Ele deixou que esse sentimento invadisse ele, porque ele já estava com o coração aberto, propenso a desanimar-se, ferido. Então ele vai dizer no verso de número 17: mas tudo isso acabou quando eu entrei no santuário de Deus e percebi que há uma diferença entre eles e eu. A ideia do santuário aqui é a presença de Deus. A ideia do santuário era onde estava a arca, os levitas cantando perante o Senhor. Talvez Asaf estava triste, muito triste. O verso 22 vai dizer que o seu coração está embrutecido, quer dizer, fechado para Deus. Ele quer dizer no verso 22 que ele está como um ignorante, um irracional, alguém que não enxerga a verdade de Deus, porque o coração está fechado. E o verso 17 diz: mas isso aconteceu até que eu entrei no santuário. O santuário é a presença. Os levitas estão cantando, os levitas estão tocando, os levitas estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os levitas estão cantando: Maranata, Maranata, Maranata. E ele entra ainda com o coração fechado, mas quando ele está na presença de Deus, parece que alguma coisa começa a mudar. A presença da glória começa a invadir o coração embrutecido, e começa a entrar dentro daquela alma que está entristecida, chorosa, amargurada, sofrida, desalentada, não quer saber mais de nada, mas a presença de Deus está envolvendo Asaf. A tua presença, tudo mudou até que eu cheguei na tua presença, até que eu entrei na tua presença, até que eu cheguei à tua presença.
A presença, a doce presença, a gloriosa presença. Sabe aquele momento que você está a fim de largar tudo e de repente você fecha os olhos por alguns minutos e uma música começa a tocar e o Espírito de Deus começa a chegar e você parece que é transportado de um reino de tristeza para os braços do Pai. Sabe aquele momento que você está pronto para desistir, mas você sente que algo está chegando perto de você e segurando a sua mão e dizendo: filha, filho, eu estou contigo. Eu sei que você sente isso. Porque quantas vezes eu já não triste, desanimado, sabe, o coração embrutecido, e de repente dentro do carro mesmo, dirigindo ali, e uma música começa a tocar, e eu estou reclamando com Deus, só eu e Deus, e eu estou xingando todas as gerações existentes, e eu estou ali, de repente parece que uma glória começa a entrar naquele carro, naquele lugar, e algo começa a acontecer, parece que a presença vai chegando, e algumas vezes eu cheguei a olhar para o banco de lado, porque parece que a presença era tão viva e tão real, que estava ali sentado do meu lado, olhando para mim, dizendo: não é isso que você está vivendo, eu estou contigo todos os dias, e será assim até a consumação dos séculos. E foi isso que Asaf sentiu. Asaf sentiu a presença que cura, a presença que consola, a presença que é o alento, a presença que anima, a presença que inspira, a presença que estimula, a presença que faz a gente saltar de alegria, a sua presença. E quando a presença chega, o coração se abre, porque ele diz: quando eu entrei na sua presença, no santuário, eu atinei para aquelas pessoas que eu estava admirando, eu atinei, ou seja, o coração de pedra ficou de carne, o que estava fechado se abriu, a cegueira caiu, e os sentimentos foram transformados. Quando eu cheguei na tua presença, tudo mudou. Eu tenho um conselho para você esta noite: entre na presença de Deus, que tudo muda. Pastor, eu tenho tanta coisa que está arranhando, comendo minha cabeça, meu coração. Eu faço um convite: coloque uma música, feche os seus olhos, entre no seu quarto, feche a porta e diga: Senhor, eu quero a tua presença. Nada mais do que a tua presença, somente a tua presença. Toque-me com a tua presença, porque quando o Senhor tocar com a tua presença, eu vou poder comparar, eu vou poder ver qual é a minha verdadeira vibe, aonde que eu estou situado. E Asaf vai dizer: eu comecei a olhar para eles, porque Deus me abriu os olhos do pecado que eu desejava, porque eu desejava pecar, eu queria pecar. Então Deus abriu os olhos para o pecado, e eu vi, versículo de número 18. Sabe o que acontece, Deus? Tu deixa eles irem de vento em popa, porque o caminho que eles estão construindo para eles mesmos é tão escorregadio, que o que mais importa não é como começa, o que mais importa é como termina. E o fim deles é destruição. Eles são, verso de número 19, muitas vezes do súbito, de nada, de repente, são destruídos. Gente que era gente tão poderosa, onde é que estão agora? Sumiram. Aonde estão os poderosos da terra? Os importantes, os ricos? Cadê a fortuna desse povo? Outro dia desse, eu fui a um velório lá no Cabo.
no cemitério do Cabo. Acho que o Bira estava comigo. Não sei quem estava. Eu sei que alguém lá do Cabo falou assim: esse túmulo é de uma condessa. Vocês lá do Cabo já foram nesse cemitério lá? Diz que tem uma catacumba lá de uma condessa. Uma condessa. Todo mundo dessa região aqui era serviçal dela. Se era. Só onde é que ela está? Onde é que ela está? E um túmulo que ninguém sabe. Coisa feia, está até lá. É bonito, talvez naquela época. Hoje é aquela coisa lá largada. O salmista disse: quando eu entrei na presença de Deus, eu percebi, verso de número 23, que diferente deles que terminam do nada, de repente, na destruição, tu, Senhor, estás comigo. A diferença dele é que eles têm coisas e eu tenho o Senhor. A diferença deles é que eles têm poder aqui e eu tenho o Todo-Poderoso aqui. Porque o Senhor me segura. O Senhor me segura pela minha mão direita. O Senhor não me deixa cair. Eu até penso. E o Senhor é quem me guia. Verso de número 24. O Senhor me guia aqui nessa terra. O Senhor me enche de conselhos. O Senhor me diz como eu devo trilhar. E depois quando o meu fim chegar, o Senhor me receberá na glória. Eu tenho o que eles não têm. Eu tenho vida eterna. Eu tenho um novo céu. Eu tenho a tua presença. Eu tenho a tua glória. Maranata, Senhor Jesus, venha, porque eu estou aqui. Eu estou diante do Senhor. Não são coisas que vão me animar, porque eu tenho hoje e eu perco amanhã. Porque essas coisas, elas se vão. Essas coisas são perecíveis. Elas são uma estrada para a derrota de muita gente. Mas o Senhor não. O Senhor constrói uma estrada para mim. O Senhor me constrói com o seu conselho, com a sua palavra. O Senhor me mostra em que passo eu devo guiar. E quando eu guio esses passos, e quando acabar tudo, e quando fechar a cortina, quando apagar a luz, eu estarei para sempre com o Senhor na glória. Porque é isso que importa. Enquanto eles se acabam, eu continuo. Enquanto eles param, eu permaneço. Enquanto eles findam, o Senhor me recebe na glória. Porque quem anda com Jesus aqui, anda lá. Porque quem está com Jesus aqui, é para sempre com Ele. O Senhor me segura pela minha mão, me mostra o caminho. E quando eu terminar, terminarei na tua glória. Do que vale? Agora, olha o que é que ele vai continuar dizendo no verso de número 25. E esse, tem até uma canção. Quem mais tenho eu no céu? E não há outro em que eu possa ter mais prazer do que o Senhor aqui na terra. O Senhor é a minha alegria aqui e a minha esperança aí. O Senhor é a minha alegria aqui e a minha esperança aí. E ele diz no verso 26, ainda que a minha carne e o meu coração se arrebentem, seja ruim, dias maus, Deus não deixa de ser a minha fortaleza, e Ele continua me segurando, alimentando a minha alma, guardando a minha mente, o meu coração. E ele termina no último versículo, quanto a mim, 28, quanto a mim, só tem uma coisa que é muito bom: estar junto a Deus. Porque o Senhor Deus, eu coloco o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Depois que a presença toma ele se torna um proclamador da palavra. Mas olha o que é que ele faz. Diga refúgio. Mais uma vez. De novo. Mais forte. Refúgio. Ele diz assim: Deus, eu decidi fazer uma coisa.
eu não vou deixar de ser bombardeado, triste. Eu não vou deixar de ter dias de ficar acabrunhado, porque eu sou gente. E vai ter dias que eu vou estar muito mal. Vai ter dias que eu vou estar mal pra caramba. Mas eu decido fazer uma coisa. Hoje, eu coloco a minha vida guardada no Senhor. Eu entrego completamente. Eu me entrego, refúgio. Refúgio é quando o perigo vem, eu corro e me escondo, e aqui é o meu. E quando o perigo vier, eu vou me esconder em ti, eu vou me abrigar em ti, eu vou estar colado contigo. Eu decido hoje, tu és o meu refúgio. Eu me escondo no Senhor, eu decido hoje. Eu não estarei livre das minhas perturbações, mas eu decido hoje, o Senhor é o meu refúgio. E o salmista ainda vai dizer, e a minha fortaleza. Eu decido hoje, o Senhor é o meu refúgio. Eu vou me esconder em ti, eu vou me abrigar em ti, eu vou correr para ti, eu vou declarar todos os dias a cara tová. As coisas não estão boas, mas Deus é bom. Pode haver muitas perturbações por aí, mas a minha casa é do Senhor, porque o Senhor é o meu refúgio. Soube que tem uma notícia aí, o que é? Estão demitindo todo mundo. É mesmo, é. Eu ouvi dizer aí que essa demissão vai chegar no teu setor. Glória a Deus. Está triste não? Triste? O Senhor é o meu. Quem está escondido em Deus. Agora, olha a ideia de refúgio. Quem está escondido em Deus. As pessoas estão escondidas nele, e os seus inimigos não podem te alcançar, porque não te enxergam, porque você está guardado nas asas do Altíssimo, dentro da sua fortaleza, escondido em seu refúgio. E ele disse, coloco toda a minha cabeça, todo o meu coração em ti. Tu és a minha esperança, tu és o meu refúgio. Nenhuma seta virá, nenhuma que voe de dia e nem de noite. Ainda que 1000 caiam de um lado, 10.000 do outro, eu sei que eu não serei atingido. Por quê? Porque o Senhor é o meu refúgio. Se você crê nisso, e se você quer sair daqui desta noite dizendo, Senhor, eu confio em ti. Eu confio, eu declaro que tu és o meu Deus, eu confio. Ah, como eu confio no Senhor. Ah, como eu declaro que o Senhor é o meu Deus. Ah, como eu declaro que eu não vou ser abalado, eu não vou ser atingido, eu não vou ser alcançado, eu não vou ser perturbado. Ah, como eu declaro que tu és o meu refúgio. Eu declaro. Se você quer declarar esta noite, fique de pé. Eu declaro. Dias maus podem vir, mas Deus é o meu refúgio. Perturbações podem vir, mas Deus é o meu refúgio. Coisas ruins podem bater na porta, mas Deus é o meu refúgio. Eu declaro isso.